Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no segundo episódio do podcast Verdadeiro Sucesso. Eu sou o Paulo Machado e hoje tenho a grande honra de conversar com o professor José Vicente Cordeiro, diretor de pós-graduação da FAI. Para você que está conhecendo esse podcast agora, o objetivo aqui é oferecer insights, ferramentas para todos vocês que querem crescer na carreira e na vida. E dentro de um bate-papo informal aqui, eu vou ter o prazer de conversar e falar muitas coisas bacanas aqui. Inclusive, hoje o tema é mudanças na educação e no mercado de trabalho no mundo moderno. Como você faz para se adaptar à nova realidade? Quais são as habilidades que você deve desenvolver? Quais são as mudanças que estão ocorrendo na educação e no mercado de trabalho? E para isso, então, eu tenho o grande prazer de conversar com o professor Zé Vicente. Zé, seja muito bem-vindo. Paulo, valeu pelo convite mais uma vez, né? Dessa vez agora nesse podcast. É um prazer estar contigo aí. E olha, esse tema é um tema que já era um tema que chamava muita atenção, né? Antes, né? No pré-Covid-19, eu acho que agora é um tema que chama ainda mais atenção, né? Porque temos todos um conjunto de mudanças que deveriam estar vindo, né? Numa velocidade X, né? E essa velocidade com certeza vai ser ampliada, aí, vai ser no mínimo dobrada, e a gente vai ter algumas mudanças que demorariam um pouquinho mais de tempo, chegando um pouco mais rápido. Pelo menos essa é a expectativa da maioria das pessoas aí que trabalham com previsões nessa área. Que legal, Zé. Eu também tenho esse mesmo pensamento. Eu acho que a pandemia forçou uma aceleração, numa evolução, num processo de evolução que já vinha ocorrendo e agora que acabou como disse a Luísa Helena Trajano, a pandemia forçou empresas a evoluírem em 20 anos, em 20 dias. E acho que é isso que está acontecendo com o setor educacional, com o setor do mercado de trabalho em geral. E agora nós vamos ver muitas mudanças que foram antecipadas, talvez, por conta de tudo isso que a gente está vivendo. E aí eu quero começar conversando com vocês sobre qual é a sua visão. Vamos fazer assim, primeiro vamos do passado até o presente, depois vamos do presente até o futuro. Nos últimos anos aí, quais foram as principais mudanças que você pôde observar na educação, para uma pessoa que já tem tanta experiência nessa área, né? O Zé, para quem não conhece, então ele é diretor de pós-graduação da FAI, que é uma referência aqui na universidade, uma faculdade Business School, referência em Curitiba, na área de administração e outros cursos também. Então o Zé já tem uma experiência larga na área de educação, especialmente na pós-graduação, que também é uma área que mudou bastante, né, nesses últimos anos, e também no mercado de trabalho, porque, você veja, hoje, Zé, eu tenho 37 anos e me considero jovem ainda, mas eu sou de uma geração que, quando eu me formei, o mundo era muito diferente. Eu fui ter meu primeiro celular na faculdade, não tinha nem internet direito. Então, hoje, eu me formei no curso de jornalismo. Aliás, nunca exerci a profissão como jornalista. E me formei num mundo que não existe mais, principalmente no jornalismo. Então, a mudança foi muito rápida nesse sentido. Eu queria ver qual que é a sua visão sobre essas mudanças nos últimos anos, tanto na educação como também no mercado de trabalho. Perfeito. Uma coisa que a gente nota, né, claramente, é que, num primeiro momento, a educação ela hesita, né, em seguir aquilo que o mercado de trabalho, as mudanças que vêm ocorrendo no mercado de trabalho, né? Então, existe toda uma tendência, vamos dizer assim, tradicionalista, né, um pouco mais tradicionalista na área de educação, e durante muito tempo houve uma grande resistência das entidades, das instituições educacionais, estão falando principalmente da educação superior, né, que prepara para o mundo do trabalho, em estarem se adaptando a isso. Já faz bastante tempo que a gente ouve, né, que as empresas tendem a contratar pela competência técnica, né, e acabar demitindo, né, pelas competências, pelos soft skills, né, ou seja, Sim. pelas outras formas de competência. E isso, hoje, as instituições parecem estar um pouco mais atentas a essa questão, mas demorou muito tempo. Então, o que a gente vê, de uma maneira geral, é que, logicamente, que no passado, e aí eu posso falar um pouquinho, né, eu tenho 51 anos, quer dizer, na época que eu me formei, as pessoas se formavam para exercer aquela profissão para o resto da vida, né? Eu me formei, e logicamente que eu já comecei todo ao contrário, porque eu me formei, no ano que eu me formei, eu tive certeza, né, no início do ano que eu me formava,
eu tive certeza que eu jamais trabalharia com engenharia mecânica, né? Aham. Eu tive certeza naquela. Só comenta com a gente qual que é a sua formação, daí depois sua especialização e você foi até o doutorado, né? Como que é Isso. teu histórico acadêmico, só para a gente contextualizar? Então, eu me formei em engenharia mecânica, né, na PUC do Rio. No último ano de engenharia mecânica, eu percebi que eu não gostava efetivamente do trabalho, o tipo de trabalho que os engenheiros mecânicos tinham, porque a maioria trabalhava com manutenção, né? Então eu percebi que realmente eu não gostava daquilo por meio de experiências de estágio, né? Cheguei a essa conclusão e aí procurei a questão do trabalho na área de qualidade, né? De produtividade, né? Na área mais de produção. Então eu Uhum. tive uma experiência no mercado de trabalho por um ano e aí eu voltei para a universidade, para a PUC do Rio, para fazer o mestrado em engenharia de produção, né? Então aí meu Uhum. foco já mudou para a parte de produção. E logicamente durante o mestrado e depois dele eu iniciei uma carreira na área de gestão inicialmente industrial, que depois passou para a área de projetos e para a área de marketing, né? Eu tive toda uma carreira e eu descobri, né, naquele momento, ainda no mestrado, eu descobri que o meu lance mesmo era a questão da gestão, né? Era o que eu mais Aham. gostava e eu, assim, a partir daquele momento, tinha certeza que eu trabalharia com isso, né? Dali para Sim. frente. E eu vivenciei no mercado de trabalho, eu tive até a oportunidade de vivenciar isso de maneira, né, na pele mesmo, né? De ter aquela questão, as diversas questões envolvidas com a questão, vamos colocar assim, do certificado, o teu carimbo de qualidade da instituição, né, e aquilo Uhum. que efetivamente se demanda de um profissional no mercado de trabalho, né? Um pouco diferente, né? A Exatamente, realidade. exatamente. Então, eu, ao chegar no mercado de trabalho, principalmente depois do mestrado, mesmo tendo estudado muita gestão no mestrado, né? Mesmo tendo estudado Uhum. muita gestão, eu percebia que eu não tinha trabalhado aquelas questões que estavam sendo exigidas de mim no dia a dia, no meu dia a dia em gestão, né? Aí na Aham, indústria, aham. né? E aí, aos poucos, eu fui começando a perceber que por trás de não ter trabalhado, desse não ter trabalhado, vinha uma questão muito comportamental, né? Ou seja, as Uhum. principais dificuldades, né, que surgiam eram dificuldades comportamentais. E eu vejo que hoje as instituições de ensino elas começam a perceber que, vamos dizer assim, as dificuldades comportamentais, não é que você vai trabalhar, que a instituição tenha que trabalhar com um bando de disciplinas da área comportamental, né, para todos os cursos, por exemplo, né, os diversos cursos. Aham. Mas a questão, cada vez mais, é que as instituições de ensino elas têm que conseguir oferecer situações de aprendizado para os alunos em que essas habilidades comportamentais estejam presentes, né? Sejam Aham. necessárias para que ele desenvolva, que ele faça um bom trabalho naquele ambiente, né? Então, isso era uma preocupação inexistente na minha época de graduação, na minha época de mestrado, era completamente inexistente, né? Logicamente que depois eu fiz o meu doutorado, também em engenharia de produção, mas aí na Federal de Santa Catarina, e, Aham. e aí já focando muito a questão de estratégia, a questão de liderança, né, fui para uma área bem distinta que a área com que eu vinha trabalhando já em consultoria, né, naquela época. Uhum. Mas o que é fundamental nesse ponto é que eu vejo assim, o problema, as pessoas às vezes confundem, né? Ah, mas então eu não vou ensinar projeto mecânico, engenharia mecânica, eu não vou ensinar psicologia da faculdade de psicologia. Não, não é isso, né? Eu Aham. tenho que continuar tendo o ensino técnico do jeito que ele acontece, entretanto, a Uhum. maneira de ensinar, né? E principalmente a maneira de avaliar a aprendizagem, ela tem que começar a incorporar outros elementos, né, que permitam Uhum. que essas habilidades comportamentais sejam desenvolvidas, sim, de maneira transversal ao longo da formação do aluno, né? Eu acho que é isso Perfeito, Zé. que as instituições começam a perceber muito tempo depois da necessidade do mercado, né? Eu acho que esse é um ponto É. importante. Não, você tocou na veia e eu não poderia concordar mais,
porque realmente havia uma crença, né, ainda há uma crença por parte de muitas pessoas de que as habilidades técnicas são suficientes. E não é que elas são desnecessárias, elas continuam sempre sendo muito necessárias, porém, elas sozinhas não vão fazer você sobreviver na selva do mercado de trabalho, né? Você precisa desenvolver essas outras habilidades comportamentais, as soft skills. Inclusive, eu mesmo analisando esse gap na formação das pessoas em geral, tem um programa de desenvolvimento que é focado justamente em ajudar as pessoas a desenvolverem essas habilidades comportamentais que são essenciais no momento que você pisa no mercado de trabalho e principalmente quanto mais você cresce na sua carreira e na sua empresa, mais o seu sucesso vai depender das habilidades comportamentais e menos daquilo que você aprendeu na faculdade, necessariamente da parte técnica. E tanto que você veja, você ocupa um cargo de liderança, um alto cargo de liderança numa instituição de ensino, sendo que a sua formação original é engenheiro mecânico, né? Uhum. Não que não tenha valido a pena a sua formação. Eu tenho certeza que você, para você se formar em um curso de engenharia mecânica, você teve que se desenvolver bastante. Mas só para a gente ilustrar duas questões interessantes aqui, a primeira que eu gostaria de saber é de que maneira a engenharia mecânica contribuiu ou faz parte do seu dia a dia, ou os princípios que você aprendeu lá podem ajudar no seu trabalho atual, que não envolve necessariamente coisas de engenharia mecânica. E a segunda, se você tivesse a oportunidade de voltar no tempo, lá com seus 17, 18 anos, às vésperas de fazer o vestibular, qual curso você escolheria sabendo o que você sabe hoje? Excelente pergunta, Paula. Muito boa, muito boa. Então, olha só. Falando das habilidades da engenharia mecânica, né? Eu tenho certeza, né, que a engenharia me possibilitou desenvolver o meu raciocínio lógico, né? Então, esse é um Uhum, ponto que eu digo assim, e quando eu dei aula, eu dei bastante aula em cursos de graduação de engenharia de produção, por exemplo, né? E eu via uhum, muitos alunos de engenharia de produção reclamando, professor, para que a gente aprende cálculo, né, integral, cálculo diferencial, né? Duas variáveis, três variáveis, para que a gente aprende isso? Eu falava, cara, você vai agradecer um dia por isso, porque hoje eu agradeço que isso me deu uma base de raciocínio lógico muito forte. Então, assim, eu uhum, agradeço a engenharia, a todo o aprendizado meu e minha trajetória na engenharia, pelo meu raciocínio lógico, tá? uhum. Logicamente que eu tenho plena consciência que se por um lado, eu tive esse lado do raciocínio lógico muito desenvolvido por essa formação, eu tive um outro lado, né, aí um lado muito mais dependente da questão de entender que as pessoas têm valores diferentes, têm filtros diferentes do que para ler o que acontece no mundo. E isso rapidamente eu percebi que era uma lacuna muito grande na minha formação, quando eu entrei no mercado de Uhum. trabalho, né? Então eu percebi rapidamente, porque eu olhando em retrospecto, né, eu percebi rapidamente, nossa, cara, eu no início da minha carreira, né, eu andando em retrospecto eu via, no início da minha carreira eu não entendia por que as pessoas não aceitavam aquela solução que eu estava propondo, muitas vezes que era a solução, obviamente, tecnicamente, muito mais eficaz que qualquer outra, né? Então eu Aham. ficava revoltado porque as pessoas não entendiam e não aceitavam aquilo. Mas aí, com o tempo, eu fui percebendo, nossa, realmente eu tinha ali um ponto fraco, efetivamente, né? Eu tinha um ponto Aham. fraco e justamente que eu procurei trabalhar muito nos últimos 20 anos, né? Trabalhar muito esse ponto fraco, né? Que eu identifiquei lá Aham. atrás. E eu acho que hoje acabou se Aham. tornando um ponto forte, vamos colocar assim, né? De Bacana. conseguir entender as perspectivas das pessoas e tal. Mas realmente é É uma. porque às vezes a pessoa só defendendo um pouco o ensino técnico também, porque a pessoa fala, poxa, eu aprendi a fórmula de Bhaskara, ou na engenharia, quando a pessoa avança, eu fiz cálculo 1, 2, 3, 4, me quebrei inteiro para fazer aquilo e nunca usei isso na minha vida profissional. Mas não é o fato de você usar não tal fórmula ou tal conhecimento, é o fato de você realmente desenvolver esse raciocínio lógico que você mencionou, né? Exatamente, exatamente, exatamente. É. A pessoa acha que tem que ter uma aplicação direta à fórmula de Bhaskara para o dia a dia de uma empresa, mas não é assim. Você teve que passar por um desenvolvimento lógico do seu cérebro ali para você poder resolver problemas na sua empresa, né? Exatamente, exatamente. Então, eu vejo assim, eu sinto, aí a gente volta né, a questão da maneira como ensinar e da maneira como avaliar, inclusive, né? Então, a gente volta, quer Aham. dizer, realmente, e hoje, né, naquela época,
né, na época que eu fiz a faculdade, eu tinha muito essa coisa, olha, não, eu sei que eu estou aqui, eu vou ralar pra caramba mesmo, mas eu preciso disso para minha, né, eu preciso disso para minha Uhum. formação, eu preciso disso para ser um profissional bem sucedido mais na frente. Então, de certa forma, eu aceitava aquela relação toda maluca, sem entender direito para que era aquilo, eu aceitava aprender aquela banda de loucura, porque aquilo ali era parte da trajetória que eu tinha que passar para chegar ao canudo, né? E, Uhum. consequentemente, né, e tendo diploma, ter acesso ao mercado de trabalho, ter acesso a bons empregos. Hoje, a juventude não tem isso, a verdade é essa. Porque a juventude É percebe bem diferente. nitidamente que, embora a formação superior ainda seja algo extremamente relevante, importante, ela não é mais um fator decisório, né? Garantidor de carreira, né? De Garantidor de sucesso profissional. carreira, É. exatamente. Então as pessoas criticam, as pessoas elas estão o tempo inteiro se questionando, né? Será que vale a pena Uhum. tudo isso? E aí vem a questão de Sim. como demandar esses conhecimentos, né? E aí você falou um exemplo. Não, então, por exemplo, na engenharia de produção, eu acho que deveria existir um esforço muito maior, e o que a gente vem fazendo recentemente, um esforço muito maior de trazer para a realidade da gestão, né, da gestão industrial, né, trazer para a realidade dos alunos esses problemas, né, porque senão ficam fora Uhum. de contexto e o aluno realmente se desmotiva. Hoje é muito mais fácil se desmotivar quando você é bombardeado por informações e possibilidades diferentes o tempo inteiro. É muito mais fácil de você se desmotivar. Então, acho que a questão da É. motivação é crucial em como engajar o aluno para saber que, olha, não, eu estou desenvolvendo raciocínio lógico e estou percebendo que esse raciocínio lógico tem aplicação no campo que eu quero me desenvolver. Né? Que a gente, naquela época, Perfeito. a gente olhava claramente ali e falava, não, não vai, isso aqui não vai ter aplicação nenhuma, mas eu sei que eu preciso disso para chegar no diploma. Então, vamos lá. É verdade. E você sabe, Zé, porque realmente gera uma desmotivação dos alunos pensarem nessa falta de propósito. Poxa, eu estou aprendendo, mas isso aqui não vai servir para nada para mim. Então, como é que o aluno vai aprender isso? Até porque eu estava vendo esses dias um vídeo muito interessante falando sobre a relação entre como a gente aprende algo e a emoção que a gente sente no momento que nós estamos aprendendo. Então, por exemplo, você que surfa e tudo mais, eu imagino a sua sensação quando você dropou a sua primeira onda ou quando você sentiu que você pegou o jeito da coisa ali depois de tomar muita vaca. Aquela emoção que você carrega tem um impacto enorme no seu aprendizado daquela habilidade. Enquanto que Exatamente. se você pega um jovem aí de 12 anos e taca ali um José de Alencar ou um Machado de Assis, a pessoa tem uma experiência tão ruim com a leitura que ela acaba criando uma aversão à leitura. Justamente por ser algo muito. Não, e pelo amor de Deus, aqui não estou falando mal desses grandes nomes da nossa Sim, literatura, mas eu sim. digo assim, a imaturidade, às vezes, da Exato, não dá criança para de pensar. repente Uhum. pegar. É, e pegar uma coisa que é muito distante da realidade dela ou do dia a dia dela, e quando você está aqui, onde você tem a função de desenvolver na criança o gosto pela leitura, você acaba criando justamente o oposto, uma aversão à leitura por conta de repente, oferecer uma obra que ela não esteja preparada. Então, Perfeito. eu acho muito bacana. Mas a minha pergunta é: se você hoje você faria um curso tal como administração ou psicologia, ou se você pudesse repetir, você repetiria a engenharia por tudo que você pôde desenvolver aí mentalmente? Legal, isso é excelente pergunta, como eu falei. Olha, é engraçado, né? Eu acredito muito numa lógica, quando se estuda estratégia, né? E com a visão baseada em recursos, né? Dentro da estratégia, se fala muito da uma tal de exclusividade dependente da trajetória, né? Aham. Então, e eu Ótimo. acredito muito que assim, a quantidade, né, e as competências que eu tenho hoje em dia, de alguma maneira, vieram e adviram dessa trajetória que eu tive, né? O tão, por mais que possa às vezes parecer meio errante, né? Eu acho que ela, Aham. ela teve um papel fundamental no desenvolvimento das competências que eu possuo hoje. Mas, Uhum. logicamente, né, eu faria uma única correção de rota. Né? Eu não, Aham. eu não faria a engenharia mecânica, né? Se eu faria Aham. engenharia de produção direto, mas Ah, entendi. tá? Ou seja, eu Entendi. teria os mesmos cálculos lá, teria. Aham. Só que o meu plano de fundo, ao invés de ser projeto mecânico, né, teria sido já o projeto de organizações, né, o projeto de sistema de produção desde o início, né? Eu Eu acho que isso entendo. poderia, assim, ter me alavancado, vamos dizer assim, ter acelerado o meu processo
de desenvolvimento, tendo em vista a trajetória que eu fiz, né? Agora olhando em retrospecto, né? Tendo em vista a trajetória Sim, que eu com a experiência agora dos seus 50 anos, né? Claro Exato. que não dá para comparar com o Zé lá de 17 anos, né? Exatamente, exatamente. E a minha escolha foi uma escolha, aos 17 anos, né? Foi uma escolha completamente matura, foi uma escolha totalmente motivada pelo que os amigos estavam fazendo, o que as pessoas falavam de Sim. mercado, mas com muito pouco conhecimento de causa, né? Então eu vejo É, que com certeza faria pena essa pequena correção de rota aí. e você sabe que tem vários pontos interessantes aí nesse teu relato, que é o seguinte: primeiro, eu gosto de observar assim no ROI, no ROI, no Return on Investment, né? Então, cada hora de estudo que você aplicou ao longo da sua vida, ela tem que te trazer um retorno de alguma maneira. E a gente pensa assim, quantas horas você já passou pelo sistema de ensino como um todo, desde o jardim de infância até o final do seu doutorado? Eu não vou nem até o doutorado, vamos supor aí até o final do seu curso de graduação. Ok. E quantas coisas você aprendeu e quantas horas? Qual que foi a carga horária de tudo isso? E ainda assim, nós formamos pessoas que saem das universidades que são analfabetas funcionais muitas vezes, não sabem ler um contrato, não têm noções jurídicas, não têm noções econômicas, são analfabetas financeiras. E muitas coisas que você viu, talvez você nunca utilize realmente, e coisas essenciais básicas, como eu falei, noções jurídicas, econômicas, de empreendedorismo, de relação, de liderança, de uma série de coisas, você acaba não desenvolvendo. Então, como é que a gente poderia aproveitar melhor essa volumosa carga horária que nós temos ao longo de todo um período de formação dos estudantes, para prepará-los melhor para o mercado de trabalho ou para a vida adulta? Porque uma coisa, um outro gap que eu vejo, assim, uma falha no nosso sistema é justamente isso, você forçar não, mas você colocar a escolha de uma carreira para um jovem imaturo de 17 anos que não faz a menor ideia de como vai ser o futuro de um engenheiro mecânico ou qual que é a realidade do dia a dia de um publicitário ou de um advogado ou de um médico, e ele acaba tomando essa decisão tão importante que vai enveredar ele para uma estrada na vida dele, assim, é uma encruzilhada de destino ali, baseado em achismos tão vagos. E como é que a gente poderia preparar esse jovem para ter uma escolha mais lúcida e com mais propriedade, para não, você ainda mudaria, ficaria dentro da engenharia, mas eu tenho colegas que se formaram com jornalismo e comigo, que hoje estão terminando o curso de medicina aos 40 anos. Uhum. Então, você veja quantas carreiras, assim, quantos potenciais desperdiçados justamente por a pessoa não saber fazer florescer nelas potencialidades e escolher o caminho onde ela vai ter a excelência de si mesmo. E é uma questão, Uhum. assim, que eu fico quanto o desespero de tantos jovens e tantos pais também, né? Porque uma coisa é você não se encontrar profissionalmente aos 17, 18. Tudo bem, aos 20. Agora, quando você ainda já passou dos 30, 40 e não se encontrou profissionalmente, aí é uma coisa grave, né? Você joga uma carreira, décadas Exatamente. às vezes, Uhum. numa estrada que você não, que não é a sua. E como é que você que está num papel fundamental aí também, você já está na pós-graduação, mas como é que a universidade, a academia em si, ou as escolas podem preparar melhor o jovem para essa escolha, para direcioná-los eles aonde eles realmente têm potencial? Legal, ó, eu fui durante muito tempo, né? Na verdade, aí durante 5 anos eu coordenei o curso de engenharia de produção da FAI, né? Na verdade, eu iniciei o curso, né? E ainda dou aula Uhum. nesse curso de graduação uma vez por ano aí, né? Venho dando já essas aulas aí já faz aí coisa de 15 anos, né? Então eu mantive essa aula aí no curso de graduação de engenharia de produção da FAI. Eu vejo duas coisas fundamentais aí, né? Tem um primeiro ponto que realmente a questão da imaturidade no momento da decisão, né? A Uhum. imaturidade no momento da decisão, ela gera duas coisas que eu acho fundamentais nos dias de hoje e que as pessoas efetivamente estão começando a abrir os olhos para elas, né? Para essas duas coisas. Uma do lado Aham. dos alunos, né? Que estão indo para essa, né, iniciando a jornada universitária, e outra do lado das instituições. Então, do lado dos alunos, existe a necessidade de, vamos dizer assim, de fazer com que mais cedo as pessoas olhem para dentro de si, né? E Uhum. se conheçam, né? Então você mesmo a gente já conversou bastante sobre isso. Você me contou algumas experiências suas, né?
até com alunos do ensino médio, né, que realmente se encontraram a fazer algum dos trabalhos contigo. E realmente, esse tipo de situação eu acho que tem que ser incentivada, ela tem que ser provocada pelos pais cada vez mais. Né? A questão do autoconhecimento, a questão de desde cedo buscar um propósito para si. Ah, mas esse propósito não vai ser o propósito que eu vou ter. Dane-se que ele vai mudar o propósito, mas só o fato de você se preocupar. De você estar procurando, né? Exatamente, só o processo de procurar, o processo de olhar para dentro de si, né? E ver, cara, pô, o que eu vim fazer aqui, né? Então, assim, eu acho que essa é uma questão que tem que ser provocada, tem que ser feita quanto mais cedo, melhor, sabe? Quanto mais cedo, melhor. E não era uma coisa que a gente tinha o hábito de fazer, né? Quando não era o tipo de coisa de pergunta que eu me fazia ou de análise, né, de autoconhecimento que eu fiz quando eu escolhi a minha profissão. Assim, né, escolhi o curso universitário que eu ia fazer. De jeito nenhum, nem passava para a minha cabeça esse tipo de coisas, né? Até porque eu não tinha esse viés de olhar a questão do autoconhecimento, nem um pouco. Tudo isso só foi acontecer comigo aos 29 anos de idade. Né? Então, eu vim numa carreira de gestão até então, e aí, de repente, eu comecei a me questionar em tudo, né? Aos 29 anos de idade. Parei e comecei a me questionar em tudo. Realmente, aí fiz uma mudança de carreira, me tornei professor, consultor, né? Fiz uma mudança radical, mas nunca consegui fugir da gestão, né? Porque aí, mesmo no ambiente universitário, eu sempre fui chamado para desafios de gestão o tempo inteiro. Né? Quer dizer, a gestão não me abandonou, mas eu vi que o ambiente, né, eu precisava estar trabalhando em meios que tivesse uma coisa do conhecimento profundo, né? Que é o que eu efetivamente curto e gosto. Mas vejam, isso eu só consegui perceber com 28 anos. Então, eu vejo que a gente, aí o colégio, o ensino médio, né, deveria provocar mais, os pais deveriam provocar mais isso nos filhos, ainda ali na adolescência, né, para começar a pensar assim, né, em propósito, né, começar a pensar nessas questões. Esse é o lado dos alunos. E aí eu vejo o outro lado, o lado das instituições de ensino superior. Eu vejo que o desenho que a Europa fez, né, com o Acordo de Bolonha, a ideia de você ter graduações, vamos dizer assim, mais generalistas, né? E aí você ter, então, mestrados, especializações que trariam a pessoa para a sua profissão específica, né? Eu vejo essa noção como uma noção bem interessante, né? Explica para a gente só esse Tratado de Bolonha, o que ele representa. O Tratado de Bolonha, na Europa, a ideia do Tratado de Bolonha foi meio que unificar, né, o ensino superior, né, de certa forma, unificar os conceitos do ensino superior nos diversos países membros da Comunidade Europeia, né? E pelo Tratado de Bolonha, a ideia é que você tinha cursos base, né, das diversas áreas, né? Então, e aí sim, a partir do terceiro ano, uma escolha efetiva da profissão, né? Então, você tinha uma formação básica inicial bem mais generalista, né? E aí depois... Mas você escolhia, por exemplo, jornalismo, direito, engenharia, medicina ou não? Não, você escolheria, por exemplo, áreas de comunicação, por exemplo, né? Ciências sociais da comunicação, essa que é a ideia, né? Mais amplo, mais generalista. Exatamente, uma coisa mais ampla, né? Área de exatas, ou área de... Entendi. Então, o que para mim faz muito sentido, né? Ouvindo assim agora. Exatamente. Aí o que acontece? Você consegue fazer com que aquele adolescente que também é imaturo, e vamos supor, mesmo que ele tenha feito todo esse trabalho de autoconhecimento, etc., mesmo que ele tenha feito, logicamente que ele vai estar sujeito a ajustes finos nesse roteiro dele, né? Então eu vejo que você possibilitar ele ter 2 ou 3 anos iniciais mais generalistas, né? De alguma maneira evita que tenha tempo perdido nessa história toda, né? Que possa haver tempo interessante. Perdido, né? Então eu vejo... E você sabe... pode continuar, por favor. Não, mas o maior problema para a gente é que, como a nossa educação aqui é muito regulamentada pelo MEC, né? As instituições têm muita dificuldade de implementar programas com esse desenho, sabe? Elas encontram muita dificuldade de fazer esse tipo de coisa. E na verdade, acaba sendo um desenho
que, por exemplo, favorece inclusive o lado, por exemplo, das instituições privadas, né? Favorece inclusive o lado econômico-financeiro, né? Dessas Sim, instituições, né? Então permite, por sim. exemplo, turmas maiores no início de várias. Então, assim, eu vejo que é um desenho extremamente favorável, levando-se em Uhum. conta o grau de maturidade daquele adolescente que entra na universidade aos 17 anos, né? Eu vejo que ele pode Sim. ser um desenho bem mais interessante assim. E você sabe, Zé, tocou em vários pontos bem interessantes aí. Um deles é que você mencionou o papel dos pais em orientar os filhos, porque talvez os pais, por não terem esse autoconhecimento, também acabam delegando essa responsabilidade para a escola, para a universidade, de dar esse direcionamento profissional aos filhos. Mas o grande erro que eu percebo é que o autoconhecimento ele é um processo contínuo que nunca acaba, né? E quanto antes você despertar em si e iniciar essa busca consciente pelo autoconhecimento, e aqui envolve suas paixões e não só isso, seus talentos naturais e uma série de coisas, antes você vai ter adquirido essa maturidade. E as pessoas cometem um grave erro ali de colocar a criança na escola, e daí quando ela está lá no terceirão, no último semestre do ensino médio, ela para tentar pensar que curso que ela vai fazer, quando que esse processo ele deveria ser estendido, né, através de uma investigação mais longa. Olha, você quer ser advogado? Então deixa eu te levar conversar com pessoas que têm um dia a dia na área de advocacia, ou você quer ser, sei lá, um professor, deixa eu te mostrar como é que as carreiras, as possibilidades que você pode ganhar dinheiro dentro desse universo, uma série de coisas, e aí entra muito o papel dos pais, né? Não somente das instituições de ensino, porque realmente você deixar para um jovem imaturo escolher, e ainda mais meio de sopetão, como ocorre, a chance, e eu escolhi o jornalismo justamente por isso, por não saber o que eu queria, então eu falei, olha, eu vou numa coisa mais generalista, que vai pelo menos na área da comunicação, que é o que eu gosto, mas nunca me vi atuando como um jornalista, mas não me arrependo, assim, hoje talvez fizesse administração, filosofia, são coisas que eu gosto bastante também, mas o jornalismo ele me desenvolveu assim áreas da comunicação que são muito importantes para o meu trabalho. Então eu gosto de ter feito isso, mas muitas pessoas erraram completamente a mão, né? Uhum, uhum. Então, e daí quanto tempo você joga fora que nem, por exemplo, não que essas pessoas que se formaram comigo, ou um caso aqui de alguém que está se formando hoje, quase aos 40, em medicina, que ela não pode ter uma carreira muito bem sucedida. Claro que pode. Mas ela vai estar saindo aos 40 com pessoas saindo ali aos 23, Exato. competindo com ela com a mesma experiência na área de medicina, né? Então, quanto tempo ela perdeu, assim, entre aspas, que ela poderia estar se desenvolvendo dentro do universo da sua paixão, mas acabou se desvirtuando num caminho que não era o dela. Em contrapartida, você falou a questão da maturidade, é interessante porque tem sempre os dois lados. Eu gosto de provocar pelo seguinte: um choque de gerações aí. Eu já Uhum. não eu sou geração X, né? Já não sou um pouquinho antes. Eu peguei essa transição toda. E antigamente, principalmente nos Estados Unidos, eu morei no Canadá aos 16 anos, e lá também tem essa cultura europeia, americana. O cara, com 18 anos, ele já tá morando fora de casa, o cara já dirige aos 16, ele já tem um emprego, já tem gente que já fez empresa e não sei o que, não sei o que. E o rapaz ali com 18, 19 anos, o cara já tá no mundo real. Exatamente. E aqui, e ainda mais com essa geração, parece que a gente tá vendo, assim, os adolescentes de 40 anos, né, que ainda estão morando com os pais, ainda não se sustentam, ainda não se encontraram profissionalmente, às vezes acabam estendendo o aprendizado acadêmico justamente para não ter que encarar a realidade do mercado de trabalho ali, ter que se sustentar, ganhar dinheiro. E eu vejo muito isso também, né? Então, por mais que você tenha aquela imaturidade para escolher, ao mesmo tempo é uma forma de você também acordar um pouco para a vida ali já, né? E já ter que começar a caminhar com as próprias pernas, porque senão vai acontecer esse caso aí dos adolescentes de 40 anos morando com os pais, né? Não, com certeza, com certeza. Eu acho que existe, por isso que eu digo que não porque tem pessoas que realmente tratam a questão da imaturidade. Ah, então não escolhe agora, sabe? Aquela coisa assim. Tira o peso, eu vou proteger da Exatamente. bolha, né? Filho, então você não precisa escolher Vai agora. viajar, Vai quem pode, né? Vai viajar. viajar. Exatamente. Veja, eu prefiro tratar realmente, né, de uma outra forma essa questão. Vai Uhum. estar imaturo? Vai. Agora, dá para reduzir essa imaturidade por meio de autoconhecimento? Dá. Né? Dá. É. E dá para você, né, aí sim, para as instituições educacionais,
também reduzir o problema com uma oferta diferenciada, né, de cursos, também dá. Então eu vejo que vai muito por esse sentido aí. Agora, a questão do aprendizado, que eu acho que, assim, e aí do engajamento, né, e mais, né, você falou uma questão que você colocou aí, né, de desde cedo, por exemplo, acompanhar a rotina da profissão, né? Qual é a tua profissão? Vou acompanhar a rotina do médico, vou acompanhar a rotina de um advogado para saber se é isso mesmo que eu quero, né? Eu lembro que, por exemplo, eu tinha uma dúvida, eu cheguei eu sempre falei que ia ser engenheiro, tá? Só que eu falava que ia ser engenheiro civil quando era criancinha. E hoje eu vejo que tudo que eu fazia, que era usado como argumento por mim e pelos meus parentes, né, meus pais, para eu ser engenheiro, né, na verdade se encaixam perfeitamente naquilo que hoje eu me considero de ser né, um designer organizacional, né? Então, assim, se encaixa perfeitamente as habilidades, as competências que eu tinha e mais os gostos, né? As coisas que eu gostava naquela época, né? Elas se encaixariam perfeitamente na questão, por exemplo, né, de projetar uma organização, né? Eram totalmente adequadas nesse sentido. Então, veja, o que é fundamental, a universidade pode oferecer isso, né? A instituição de ensino pode oferecer isso cedo. Por isso que eu digo, se a minha instituição de ensino, ela, ao mesmo tempo que ela, por exemplo, ela não fecha direto, né? Ela tem um início mais aberto, mas ao mesmo tempo esse aberto oferece aos alunos diversos tipos de problemas diferentes para serem resolvidos, nos problemas dos quais esses alunos têm que entrar em contato com os profissionais da empresa, com aquela área de atuação, com a empresa propriamente dita, né? E tem que botar a mão na massa, né? Resolver problemas reais. Aí a gente começa a trabalhar as duas coisas que a gente mencionou aqui. Primeiro, né, os soft skills, né? Quer dizer, esse aluno começa a ver que uma coisa é a solução no papel, outra coisa é a solução quando vai implementar, né? Que vai ter que lidar com pessoas, né? Então que vai ter que se relacionar com as pessoas, vai ter que saber o que funciona, o que não funciona na prática. Então, o aluno começa a aprender isso por experiência, né? Então isso é muito importante. E, além da questão do soft skill, aquilo vai dar oportunidade para o aluno de sentir na prática como que é o dia, né, o dia a dia, como que é a vida de um profissional que trabalha naquela área, né? Então ele vai ter uma experiência prática real. Eu vejo que e isso colabora muito para, de repente, ele ter uma percepção, assim, vamos dizer assim, bem antes, né, do que o normal, né, de que quando o trajeto certo é isso, então não tem nada a ver, né? Eu vejo que não há nenhum demérito, né, em fazer correções de rota, sabe? Como eu falei, eu acho que a minha trajetória, muitas vezes eu me peguei pensando já, nossa, imagine se eu tivesse o grau de autoconhecimento que eu comecei a desenvolver a partir dos 29 anos, né? Imagina se eu tivesse esse grau de autoconhecimento aos 19, né? Como é que minha vida poderia ter sido toda diferente? Mas assim, será? Sabe? É complicado, né? Exatamente. Eu coloco muito isso porque provavelmente, imagine que eu de repente percebesse, não, eu vou ser um professor e consultor, porque é isso que eu gosto de fazer. Mas aí eu seria um professor e um consultor sem experiência de gestão no mercado. Entendeu? Sim, é verdade. E você sabe que são esses erros de rota, essas correções que fazem a gente evoluir, né? Exatamente. E sabe uma analogia que me veio à cabeça agora, que eu nunca usei, mas esse negócio de você mostrar a rotina, o dia a dia. Eu faço palestras assim também em escolas e universidades, e justamente tentando trazer um pouco, não só da minha profissão, mas porque além da profissão, você tem, digamos, você pode ser um consultor, você pode ser um autônomo, você pode ser um empreendedor, um empresário, um servidor público, um CLT. Então, há vários caminhos que você pode optar. E, além disso, a analogia que eu faço, por exemplo, sobre o jovem, aqui ilustrativamente falando, o jovem imaturo que escolhe publicidade porque ele acha que ele vai trabalhar numa agência descolada, cheia de puff colorido, e vai trabalhar aqui no Google e não sei o quê. É a mesma coisa se você deixar para escolher isso ali à véspera do vestibular, é a mesma coisa que você... Bom, você é casado, eu sou casado. Eu imagino que você não tenha casado com a tua esposa no primeiro dia que você a viu. Eu também não casei, né? Teve um longo namoro aí antes do nosso casamento.
Mas a analogia que eu faço é isso daí, é você chegar num vestibular e de repente você está casando com uma profissão que você não faz a menor ideia de quem é essa pessoa, é como casar com uma mulher que você não Exatamente. conhece. Uhum. Então tem que haver essa aproximação, daí o namoro, não sei o que, para você chegar e concluir, ó, não, eu tenho convicção que eu quero casar com ela, né? Casar sem convicção é uma tragédia. Mas o bacana, Zé, eu também tenho 2 filhas, você tem 2 filhos, o autoconhecimento, como que a gente compensa essa imaturidade, essa falta de autoconhecimento dos jovens, eu acho que é aí que entra o papel dos pais. Porque, por Sim. exemplo, Uhum. se eu perguntasse aos meus pais quais talentos naturais eu revelava desde pequeno, provavelmente eles teriam dificuldade em me responder porque eles não estavam prestando atenção nisso. Uhum. Hoje, como eu já estou mais desperto para essa questão do autoconhecimento, desde que minhas filhas nasceram, eu começo a observar nelas para que lá na frente, quando elas perguntarem, eu já estou ajudando a detectar, porque isso aparece muito cedo, né, os talentos naturais das pessoas. Exatamente. Então, num caso, por exemplo, eu tenho uma filha que ela tem uma enorme inteligência corporal, Uhum. dança Eu também artística, tenho um. maquiagem, módica, moda, toda essa parte, assim, você Aham. vê que ela tem Perfeito. naturalmente um talento fora da curva. Uhum. A outra já não tem isso, mas você vê que a linguagem dela, mesmo pequenininha, ela usa um vocabulário rebuscado, ela tem uma comunicação incrível, ela aprendeu a escrever. Sim. No teu caso, eu não sei o que você pode observar nos seus filhos, assim, que você já começa a detectar neles, assim, certas aptidões naturais. Então, os meus filhos já são, né? O mais velho fez 14, né? O mais novo fez 10. E assim, nossa, mas a impressão que eu tenho deles hoje, em termos de talentos naturais, é a mesma que eu tinha há 5 anos já, né? Que eu já percebia, Aham. né? Então, assim, o meu mais novo, ele é mais ou menos o que você falou da tua filha, que eu acho que é a tua mais velha, né? Que é É essa a mais coisa velha. da habilidade física, né? Sinestésica, né? Esse meu mais novo, todos os esportes que ele se propõe a praticar, ele é o melhor ou está entre os melhores. Então, Aham. assim, ele vai jogar futebol, ele é campeão estadual. Ele vai nadar, ele é campeão. Ele vai, sabe, ele vai pegar onda, ele aprende a pegar onda rapidinho, já está surfando. É fora da curva, né? Exatamente. Ele é Aham. totalmente fora da curva na questão física, né? Uhum. Assim, então isso é uma coisa, e como você falou também, né, na questão de moda, né? A mesma coisa, né? De, Aham. de, de estética, né? Então ele Uhum. liga para. A arte, né? A parte mais artística. Exato, ele liga muito para como que ele vai se vestir, desde pequeno, era coisa. O menino com 4 anos já queria combinar a roupa e tal, né? Aham. Enquanto que o mais velho, né, nunca ligou para nada disso, né? Aham. E sempre, de alguma maneira, né, morou dentro da cabeça dele, né? Então você via assim, Uhum. cara, dessa cabeça aí sai coisa poderosa, né? Então, Aham. assim, e ele hoje, pra você ter ideia, hoje, ele com 14 anos, ele projeta circuito integrado, ele faz a manutenção de todas os touchpads, né, de competição da Federação Paranaense de Natação, Olha só. né? Ele que faz a manutenção. Então, assim, ele já é um empreendedor, assim, né, aos 14 anos. Uhum. Então, Que legal. E você vê uma grande lição que a gente tira para os pais agora, que de repente estejam ouvindo, né? Que esses talentos aparecem muito cedo e que seu filho vai precisar que você esteja observando para auxiliar ele enquanto ele não tiver maturidade para buscar esse autoconhecimento sozinho, né? exatamente, exatamente. É muito por E, aí. e você sabe, agora entrando numa outra questão que você mencionou ali antes, a questão do MEC, da burocracia, vendo o nosso ensino aqui no Brasil como um todo, não é segredo, quem observar os fatos percebe-se facilmente que houve um aumento exponencial nos recursos do governo, do Estado como um todo, na educação. Aqui não estou falando de governo A, B ou C, Uhum. mas aumentou-se exponencialmente o percentual do PIB, o tanto que se investe em educação nas últimas décadas, não vou nem falar nos últimos anos. Entretanto, todo esse mar de dinheiro que foi destinado à educação, e as pessoas falam muito, olha, não, mas educação é prioridade, tem que se investir mais em educação, mas não é só a questão do volume de dinheiro, né? É o aproveitamento disso e a conversão disso em resultados reais para a nossa educação, porque apesar de aumentar tanto esse volume em dinheiro de investimento na educação, os nossos resultados não cresceram nem de perto na mesma proporção ao aumento de recursos. O que você acha que falta? Qual que é a falha
intrínseca, principal no nosso sistema, que não consegue converter todo esse recurso na formação de pessoas assim preparadas. Se nós formos observar agora níveis de alfabetização, matemática, ciências, PISA, etc., é deprimente os nossos resultados. Então, como é que se explica? De um lado, aumenta-se muito o dinheiro que se investe na educação, porém, na outra ponta, não sai um resultado proporcional a esse investimento. Aonde que está o gap principal, na sua opinião? Legal, essa pergunta, olha, eu vou tentar ser o mais breve possível na resposta, tá? Não é complexo. Ela é muito complexa, porque, assim, na verdade, eu vejo claramente que na essência da causa principal de tudo isso, né, existe uma tendência assim, gigantesca, né, da nossa própria sociedade, do Brasil, enquanto uma sociedade, né, de se estruturar como sociedade, se estruturar muito bem para servir as elites, né, e se estruturar muito mal para servir a massa da população. É uma tendência que vem desde o início. E que a nossa esquerda, né, colocando, né, de uma maneira geral, nunca enfrentou isso efetivamente de frente. Né? Ela nunca enfrentou o real problema de frente. Vamos pegar, então agora vamos fatiar, vamos pegar a essência. Né? Se a gente pegar o que o nosso investimento de educação aumentou, né, no país, a gente vai ver que os gastos do governo federal aumentaram muito mais, em muito maior volume, do que os gastos dos governos estaduais e municipais, certo? Então, o governo federal aumentou muito mais. Qual é dos níveis de ensino que o governo federal é responsável? O superior, né? Superior, exatamente. Então, assim, o que a gente vem verificando? Um enorme aumento no investimento de educação superior. Não estou dizendo agora estão fazendo com a universidade, é um absurdo. Não estou falando agora. Eu estou falando nos últimos, como você falou, nos últimos 20, 30 anos. Né? Então, assim, nos últimos 20 anos, principalmente, um enorme aumento, né, do investimento na educação superior, com salários, correção de salários, né, de professores de instituições federais, correções muito acima da inflação, né, durante muitos anos. Né? Então, e nenhuma cobrança em troca. Né? Então, o professor continuava sendo um professor que, né, em tempo integral, dando 4 horas de sala de aula, né, e ganhando 40, né, sem ser cobrado por pesquisa efetiva, pesquisando lá o sexo das borboletas. Né? Eu não tenho nenhum medo de falar isso, tá? De me colocar nesse ponto, porque eu vejo que esse é o grande problema nosso. Né? Todos os países que efetivamente fizeram uma revolução na educação, essa revolução foi feita da base para cima. Né? Então, o nosso governo ele insiste, né, historicamente, ele insiste na fórmula de que o investimento de grande vulto federal é feito na própria educação superior. Agora, quem que chega na educação superior? Quem que tem acesso à maior parte das vagas das instituições federais públicas? A elite. A elite, exatamente. Então, eu digo que o sistema público de ensino brasileiro ele é uma fábrica de desigualdades. Né? Ele é uma indústria altamente produtiva de desigualdades. Né? Por quê? Porque os estados e municípios que hoje, em sua esmagadora maioria, comprometem 80% do seu orçamento, né? 85% do orçamento para pagar previdência e folha, né? Né? Então, esses estados e municípios não têm condição de pagar decentemente um professor. Né? Então, esse professor que está na sala de aula, nas escolas municipais e estaduais, né, normalmente é um professor, na sua grande maioria, ou uma pessoa extremamente, que vive totalmente pelo seu propósito, né? Ou seja, ela não tem nenhuma ambição de conforto. Guerreiro. Exatamente, de atingir algum grau de conforto com aquilo, ou então ela está lá realmente porque foi aquilo que sobrou para ela. Né? Então, veja, e isso faz o quê? Com que eu tenha condições, e fora sem mencionar aqui as condições de infraestrutura, né, e todas as demais. Mas assim, eu vejo que a essência principal, o fundamento eu tenho que ter na sala de aula os melhores professores. E para fazer isso, eu tenho que ter carreiras atraentes, eu tenho que atrair as grandes mentes do país para ensinar as crianças. Né? É isso que eu tenho que conseguir fazer. E eu não vou nunca conseguir fazer isso, né, nesse ambiente que a gente tem hoje, nessa estrutura educacional que a gente tem hoje, com os salários que são pagos pelos governos estaduais e pelos governos municipais. Eu não vou conseguir nunca ter uma carreira atraente que efetivamente vá motivar as grandes mentes
a estarem lá né, educando as nossas crianças. Então, o que a gente tem é uma fábrica de desigualdades, né? Essas crianças que vão ser aqui, né, que estudam em escola pública, na grande maioria dos casos, não avançam decentemente. Nós moramos ainda numa região do país em que existem N casos de sucesso, né? Porque a nossa educação básica, por toda a questão histórica, cultural, né? A nossa educação básica, comparada com a educação da maioria dos outros estados, ainda é muito boa, né? Mas a nossa educação básica pública, né? Mas mesmo assim é muito inferior, em geral, a particular. Só para contextualizar quem está ouvindo, a gente mora no estado do Paraná, né? Apesar do sotaque do Zé. Sim. A gente mora no Paraná. Mas, e você sabe, Zé, eu adicionaria ainda isso uma outra questão que é crucial, que eu sempre gostei de neurociência, de desenvolvimento do cérebro, e Daniel Kahneman, né, prêmio Nobel, ele já falava assim, a educação da primeira infância, inclusive já existe uma educação pré-uterina, na verdade, que dentro da barriga da mãe a criança já recebe estímulos para sua formação educacional, e o cérebro de uma criança em tenra idade, ele é como uma argila mole, assim, ele é uma esponja, ele absorve tudo. Então essa primeira infância e essa educação, vamos supor, aí do nascimento até os 5 anos, é a base para toda a educação que a criança vai ter no futuro. Se ali ela é negligenciada, para você recuperar esse aluno lá no ensino superior, por exemplo, é praticamente, não vou dizer praticamente impossível, mas o esforço para você conseguir recuperar alguém que não teve a base é muito difícil. O esforço é muito maior, exatamente. Muito maior. Enquanto que se você foca realmente, se toda essa quantidade, a tese é a seguinte, né? Se toda essa quantidade que foi destinada ao ensino superior fosse destinada à base ali, ao ensino fundamental, ao ensino fundamental, ao infantil, ao fundamental, Isso, pré-escola, exatamente também, pré-escola também, isso. Porque você pega um aluno ali por meio de cotas ou bolsas ou incentivos ali que não teve a base, ele chega praticamente analfabeto na universidade. Então ele entra na universidade e vai empurrando com a barriga e se forma e sai com o diploma, mas você vê que é como, fazendo uma analogia, eu gosto de fazer essas analogias porque ajuda a gente a ilustrar, é como se a gente tivesse colocado placas de energia solar em uma casa de sapê. Então a casa não tem a base e você coloca ali a Ferrari em cima. Mas é uma questão complexa. Eu não sei se você percebe que hoje há uma mudança de mentalidade, uma percepção em relação a isso, há um movimento para a gente valorizar mais os professores do ensino de base, porque também muitas das pessoas não sabem quanto custa um estudante que fica num curso de universidade federal por 8 anos, ou por 5 anos, 6 anos, às vezes custa muito mais que uma universidade de ponta particular do nosso país, né? Exatamente. A estimativa é que custa, né, entre 50% e 100% a mais, tá? Olha só. Esse é o custo. E isso das melhores universidades. Não em relação às melhores, né? Não estamos comparando com aquelas que têm custo baixíssimo, né? Com alto volume, nada disso. Estamos comparando com as top privadas, tá? Esse é o custo médio que a gente tem adicional, né, de um aluno do ensino superior público, né? Então, em relação, vamos fazer aqui uma coisa, estamos comparando, né, o aluno da Federal com o aluno da FAI com o aluno da PUC, né? Então, assim, esse é o nível de questão que a gente está fazendo. Então, assim, o custo é realmente esse, né? A proporção. Supondo assim, o público então da Federal custaria 2 vezes o que custa a mensalidade na PUC e na FAI, que já são universidades de elite, né? Então... Exatamente, que já tem um custo elevado, né? Porque são instituições de elite. Então, a gente verifica assim claramente, né? E se você comparar com a média do mercado, você vai ter coisas aí como 4 vezes. Tem alguns estudos, o Cláudio Moro Castro já fez vários desses, né? Que mostram coisas assim, que chega a 4 vezes, 6 vezes, né? Coisas do gênero, em relação à média, né? O custo por aluno. Às vezes você investe uma fortuna em um aluno ali que está aproveitando muito mal essa universidade federal, sai despreparado ainda por cima, e você vê se esse dinheiro tivesse sido alocado lá na base ali para você contratar bons professores que ganham, porque querendo ou não, os melhores profissionais eles vão atrás dos melhores salários, né? Então existe uma proporcionalidade aí entre o nível de salário e a qualidade do profissional que você atrai, né? Existe, claro, a questão de propósito, tudo, mas de uma maneira mais pragmática, né? Os melhores profissionais eles vão atrás dos melhores salários. Então, quantas crianças poderiam ser bem alfabetizadas e bem preparadas nesse início, que depois, uma vez que você tem a base ali,
você consegue de outras formas evoluir ali, você tem a base. Agora, se você perdeu essa base, como é que você vai tentar buscar alguma coisa? Ainda mais existe, eu nem sei como é que, porque eu não sou da área, mas esse negócio que você não pode mais reprovar o aluno para não desincentivar e não incentivar a evasão escolar. Então, o aluno ele não está preparado para partir para o segundo ano, mas ele passa mesmo assim, então ele já está atrasado em relação à turma e cai num ciclo vicioso ali, onde ele chega no quarto, quinto, sexto ano sem saber ler as letras, mas vai empurrando com a barriga para ter número e estatística. Então é um problema que é estrutural e é grave, né? Sim, sim. Eu vejo assim, ó, a gente costuma, um exemplo que eu já dei muito em sala de aula, é a gente fazer uma comparação do Brasil com a Coreia do Sul, tá? São dois exemplos. Por que eu digo que são exemplos interessantes? Porque se a gente pegar ali na início da década de 60, né, Brasil e Coreia o Brasil tinha mais ou menos a renda per capita, né, do Brasil era mais ou menos 2 a 3 vezes, alguma coisa assim, a da Coreia do Sul, até, se não me engano, até 4 vezes, depende do ano ali, né? Mas você pode variando até 4 vezes, tá, a renda per capita da Coreia do Sul, né? A partir dali começou o grande investimento, massificação do investimento de educação, tanto no Brasil quanto na Coreia. Tá? A partir daquele mesmo momento, mais ou menos, ali, a partir da década de 60, né? Que a coisa foi se massificando. E aí a gente vê hoje, né, se a gente faz a mesma comparação hoje, a proporção simplesmente se inverteu. Né? Então a renda per capita da Coreia do Sul... Né, Nossa, nem se compara, né? Exatamente, é 3 a 4 vezes a do Brasil. E aí você fica pensando assim, mas peraí, mas isso que você está falando, né? A produtividade... O cara se formou, mas ele não consegue entregar valor à sociedade. Né? É exatamente aquilo. Eu tenho o cara se graduando, eu tenho o cara terminando o ensino médio, né? Mas eu não tenho a produtividade do país aumentando. O que a Coreia, qual foi a grande diferença, quando a gente volta lá atrás, qual foi a grande diferença dos sistemas, né, brasileiro e coreano? A Coreia investiu tudo na base. Né? Ela investiu massivamente na formação de professores e no ensino fundamental e no ensino médio. Né? Primeiro no fundamental, depois no médio, né? E só depois no superior. Aí as pessoas às vezes falam hoje, mas a Coreia tem excelentes universidades federais hoje, públicas, gratuitas, tem, só que essas instituições só se tornaram públicas e gratuitas depois que o país estava rico o suficiente, né, para poder custear isso. Né? No início elas eram privadas, né? As instituições de ensino superior eram privadas e até tinham instituições públicas que cobravam valor de mensalidade, né? Como as privadas, né? Das pessoas que podiam pagar. Se você falar isso aqui, hoje gera Exatamente, gera Exatamente. Uma bomba. E você sabe que a Coreia, esse case é muito interessante, né? Porque hoje, imagina, quem diria que a Coreia, lá atrás, que era paupérrima, hoje tem uma Samsung capaz de peitar a Apple, Exatamente. LG, Hyundai, e ganharam um Oscar agora. Eu assisti um seriado muito bacana também, Kingdom, no Netflix, que é coreano, de zumbi, e um país ali que está se aproximando ao Japão, e olha que é um país que não tem nada, né? Assim, você vê esse Kingdom, ele conta a história da Coreia no século XVI, XVII, se não me engano, e um país pobríssimo, assim, paupérrimo, e sem recursos naturais, tudo não tem nada ali para você prosperar. Mas através dessa educação, hoje eles têm a internet mais rápida do mundo. Tem umas coisas que você só vê na Coreia, assim, né? E puxando esse negócio de internet rápida, eu queria pegar sua visão sobre a questão do EAD também, que está causando uma revolução muito grande aí nas universidades, imagino que na FAI também. E como é que você entende a questão do EAD atualmente nas universidades e o que você vê como principais vantagens e desvantagens que o EAD trouxe ao nosso ensino? Não, legal. Essa é outra pergunta que eu acho que é super apropriada até. Vale um podcast só para isso, né? Mas... Vale. Não, e é super apropriado no momento, né? Da pandemia, exatamente. Então, eu vejo assim, olha, o EAD, ele obviamente, né? Ele é uma forma, né, extremamente, vamos dizer assim, interessante de você viabilizar a massificação, né, da educação de uma maneira geral. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Você tem um lado de custo real na questão do EAD, quando você pode, por exemplo, uma exposição, né, de conteúdo, por exemplo, você pode gravar aquela exposição e tornar ela acessível a um número muito maior de pessoas e muitas vezes, né? O grande problema é que esse é apenas
um ponto da educação. Eu não vou aqui dizer, né, educação à distância, porque a educação à distância é o nome, vamos dizer assim, eu vou dizer que é o nome que hoje o mercado dá a esse produto focado única e exclusivamente em custo. Tá? Ok? Então, eu vou chamar assim, da educação digital, né? Ok? Hoje, então, apenas um dos benefícios da educação digital é essa questão da possibilidade de redução de custo. Mas existem vários outros e que nós estamos conhecendo eles agora, né? Muita gente está conhecendo eles agora. Primeiro é a questão da flexibilidade espacial, né? Ou seja, a pessoa poder ter acesso, né, sem estar presente num determinado local, né, sem ter que se deslocar, né, e assim por diante. Né? Então, esse aí é uma questão crítica numa pandemia, obviamente, e também uma questão crítica no dia a dia das grandes cidades de hoje, por exemplo. Né? Sim. Mora na periferia, precisa pegar 2, 3 ônibus para ir para a faculdade e voltar, né? Exatamente. Então, vocês têm longos trajetos, né? E aí é realmente muito complicado e dificulta, né, e coloca mais empecilhos, né, para o aprendizado das pessoas. Então, essa flexibilidade espacial é muito importante e, logicamente, quando a gente está falando do conteúdo assíncrono, né, também tem a flexibilidade de tempo. Né? Eu posso ver isso aqui quando eu quiser, né? E fazer aquela atividade quando eu quiser, eu posso me programar para fazer ela, não precisa ser na hora da aula, com o professor ali, né? Me cobrando naquele momento, eu posso escolher qual é o momento mais adequado para fazer isso. Então, eu vejo que tem essas duas questões muito importantes e que fazem com que exista uma tendência muito forte dessa modalidade de educação crescer daqui por diante, né? Muito forte. Mas, como eu falei, no passado, principalmente até agora, a modalidade ou a estratégia mais explorada é aquela do baixo custo. Né? Então, vem sendo assim, massivamente explorada uma estratégia de baixo custo. E que muitas vezes, gente, ela começa a perder totalmente o sentido. Né? Então, por exemplo, tá aqui a gravação do professor fulano de tal, e ele gravou essa aula, e essa aula você vai ter que assistir essa aula aqui no ambiente, né, no ambiente virtual da tua instituição, né, que tem aí 50 campos no Brasil, né, 50, né, então você vai ter que assistir aqui. A pergunta daí mas por que eu tenho que assistir esse professor, ou não posso assistir o Peter Drucker no YouTube? Né? Aí essa começa a ser a grande, aí começa a ser assim, exposto, né, a grande fragilidade da questão única e exclusivamente dedicada da questão do custo, né? Porque mas se esse professor interage comigo, aí eu não consigo ter a mesma coisa do Peter Drucker, né? Sim. Aí já ficou diferente. Sim. Eu tenho um professor ali que é um cara top, que conhece muito e está interagindo comigo. Então, veja, é por isso que eu digo que a modalidade tradicional do EAD, né, que é essa modalidade de conteúdos gravados, né, às vezes muitas ferramentas tecnológicas de gamificação no site, né, para motivar o engajamento. Para motivar o engajamento, etc, etc, etc. Mas, e aí o que? A interação que ele tem é com o tutor. Né, um tutor que normalmente não tem, né, logicamente que não tem a capacitação, não tem o profundo conhecimento daquela área, né, daquela disciplina. Né? Então, ou seja, eu vejo uma fragilidade por esse lado, né, uma fragilidade do sistema, como um sistema de qualidade. Tá? Existem instituições que proporcionam esses conteúdos de qualidade bastante elevada, tá? De boa qualidade, mas existe muita porcaria, né, no mercado, muita porcaria. Né? Então, assim, eu acho que a pandemia ela está fazendo as pessoas acordarem para o outro lado da educação digital, né, de certa forma. Né? Que é a possibilidade, né, de ter, por exemplo, aquele mesmo professor que estaria comigo lá presencialmente, né, todas as 40 horas da minha disciplina lá, né, eu ter ele, de repente, um tempo, né, presencial mesmo, né, mas tem um outro tempo que ele vai estar atuando online, né, síncrono, na qual eu posso participar, eu posso, né,
ele vai conduzir atividade em grupo, ele vai fazer coisas que a tecnologia hoje permite, né, que sejam conduzidas as atividades em grupo e coisas do gênero, né, então ele vai poder fazer tudo isso, mas eu não vou ter que estar presente todo dia, né, ou então numa pós-graduação, né, 2 vezes toda semana, 2 vezes por semana, ou uma vez por semana, estar presente lá, né? Então eu vou ter minha flexibilidade, por exemplo, no caso de uma pós, né, de poder viajar, né, de poder ir a trabalho, né, e se aí eu posso lá assistir, né, onde eu tiver, né, a aula e participar do mesmo jeito. Então eu vejo que eu acho que essa é a grande revolução que está vindo junto com a pandemia, né? Como as instituições tiveram que se virar, tiveram que assim, foi uma coisa louca, né? Sim, eu imagino. E até a gente já vai entrar nesse ponto aí, que eu quero ver como é que a FAI está lidando com isso. Legal. Mas você sabe disso que você falou, Zé, para apimentar um pouco aqui essa discussão. Realmente, se por um lado, por exemplo, hoje eu posso assistir a uma aula do Jordan Peterson, que eu gosto bastante das ideias dele, quando eu fazia faculdade, jamais eu teria a chance de ter acesso a uma aula inteira dele. Exatamente. Então, esse é um ponto positivo. E competir com o Peter Drucker fica difícil também, assim, mas essa questão do feedback, né, o Peter Drucker não está lá para me auxiliar, me dar o feedback, me ajudar. Exatamente. E outra coisa é que a gente tem que também distinguir a questão das fases de ensino. Por exemplo, a minha filhinha de 5 anos, ela não fica na frente do... Agora a escolinha está dando atividade, tudo, mas nesse momento ela precisa da convivência com as crianças, do lúdico, de pegar, de tocar, de não sei o quê, de brincar, de estar numa sala cheia de criança, convivendo. Porque a aprendizagem é muito disso também, não é só o conteúdo, né? A convivência física ali das pessoas e mais evidente na infância, mas também na vida adulta e tudo mais, né? Você poder interagir com outros alunos e tudo mais. Perfeito. E também a gente está falando de você, Zé, que é uma pessoa, por exemplo, com uma maturidade e está interessado e quer aprender, então eu vou sim seguir rigorosamente ali as atividades online e tudo. Mas se a gente pensar num jovem de 18 anos ali, que ele já não é muito lá interessado com a faculdade. Exato. E você vai lá e coloca o negócio online. Para você reter a atenção de uma pessoa sentada na frente do computador, como é que se chama aquela parte de atenção? Assim, ele tem um timing ali da atenção dele. Isso. Para você conseguir reter ele parado ali, ele é muito mais curto do que presencialmente. Se eu estou sentado ali, obrigado a fazer silêncio com o professor na minha frente. Com certeza. E eu acho que é uma coisa que está se aprendendo também, essa questão de gatilhos mentais também, por exemplo, olha, a aula não vai estar disponível o tempo todo, ela vai estar disponível sexta-feira, 8 horas. Então, se você quer assistir, você vai assistir ali e depois não vai ter replay. Então, uma forma de você criar uma escassez e manipular ali a mente para a pessoa poder interagir mesmo, mas realmente eu, por exemplo, as melhores aulas que eu já tive na minha vida foram, inclusive em pós-graduação, com professores mais tradicionais, com o quadro negro e o giz. Depois, eu peguei a entrada do PowerPoint, já ainda no tempo pré-histórico, dentro da sala de aula, mas isso, para mim, atrapalhou demais. Assim, professores que davam excelentes aulas no quadro negro passaram a dar péssimas aulas no PowerPoint. E daí é uma mistura de prós e contras, e eu acho que a gente caminha realmente para esse sistema meio híbrido, né? Não, com certeza. Eu vejo que assim, a tendência, aí você, né, falando já um pouquinho da FAI, né? A FAI sempre teve uma dificuldade grande de lidar com o EAD puro, né? Vamos colocar assim. A gente tem uma enormidade de disciplinas em EAD, né? Mas a gente até hoje não teve, por exemplo, um curso de graduação ou um curso de pós-graduação totalmente à distância. Nunca tivemos, né? Não conseguimos ter. Então, até hoje, na FAI, o grande papel da educação EAD foi a oferta de disciplinas para pessoas que reprovavam a disciplina, né? Então, o cara reprovava na disciplina, aí vai fazer a segunda vez, então vou fazer do PED, né, que é o Programa de Ensino à Distância, né? Então, ele ia fazer a segunda vez a disciplina, ele fazia ela à distância, né? Faz mais sentido. Então, assim, e aí tinha uma procura muito grande e a gente começou a ter resultados muito bons, inclusive, né? Com conteúdos muito bons e profundos, etc. Então, muito bons. Mas a gente vinha já desde o ano passado, do ano retrasado, a gente vem tentando introduzir na pós, por exemplo, o ensino híbrido, né? Então, semipresencial, e a gente tem que ter alguma dificuldade. Esse ano, a gente está lançando cursos híbridos na pós, e a graduação da FAI também está lançando cursos híbridos. Então, eu vejo que no mercado de educação, né, a coisa digital, né, existe uma forte tendência dos players, né, que são aqueles que se posicionam de maneira mais premium, né,
Eu vejo uma forte tendência deles se posicionarem aí no híbrido, né, no semipresencial, né? Eu vejo que é uma tendência natural da educação premium convergir para uma lógica semipresencial cada vez mais, e a educação, aí sim, de baixo custo, né, aí sim ela vai para um EAD mais tradicional mesmo, de alto volume, principalmente assíncrono, né? E sendo oferecido em alto volume e coisas do gênero, mas vai ser sempre um grande desafio, né? Eu vejo cada vez maior esse desafio, né? De fazer com que usar novas tecnologias, gamificação, etc, porque a concorrência antes bastava gravar a aula do professor, né? Hoje não tem o menor sentido mais, então Até você mencionou na gamificação, que às vezes é tido com um certo preconceito, que parece coisa de criança, de jogo, de videogame, mas é uma ferramenta poderosa, né, para você gerar engajamento nas empresas e tudo mais. Eu queria sem saber dúvida. a tua visão sobre a gamificação ou experiências que você teve, ou que você pôde observar interessantes, e também como é que você enxerga a evolução do EAD, né? Porque como qualquer nova tecnologia, ela começa rudimentar, como o telefone, como não sei o quê, e ela vai se aperfeiçoando, né? Como é que você acredita que vai estar o EAD, por exemplo, nas universidades top do mundo daqui a 5 anos? Legal. Então, eu vejo assim, primeiro que eu vejo a gamificação é fundamental, eu acho que em termos de conteúdos assíncronos, né? Ela exerce um papel importantíssimo, né? Porque ela que vai, vamos dizer assim, proporcionar um grau maior de dinamismo para esse processo assíncrono. Ela já vai gerar mais engajamento, né? Essa coisa da motivação, né? Então eu vejo como sendo fundamental que a gamificação seja mais usada. Ela era algo ausente no EAD de 15 anos atrás, né? de 10, 15 anos atrás, mas que hoje, de 5 anos para cá, começou a estar cada vez mais presente. E eu vejo que está assim, muito presente e tem algumas aplicações aí de altíssima qualidade. Então eu vejo uma tendência cada vez maior, né? Que essa... Uber, né? Se você já pegou e funcionou num celular de um cara que dirige Uber, você vê o tanto de gamificação que tem ali de metas, de medalhinhas que ele vai ganhando, não sei o quê, e daí exatamente. Então não é coisa, é coisa que as maiores empresas do mundo já perceberam o poder da gamificação, né? Exatamente. Então, assim, é natural do ser humano, né, querer competir, né, de alguma maneira, né, competir, né? Então eu vejo que a gamificação ela vem muito nesse sentido, né, em explorar esse lado, né, de como engajar as pessoas. Então eu acho que sim, a tendência é que a gamificação aumente, né? Eu vejo que assim um grande aumento da gamificação, mas ao mesmo tempo eu vejo esse novo filão que até então não era um filão explorado, que é o da educação online síncrona também, né? Então hoje a gente tem, como a gente lidava muito pouco com isso, eu tinha pouco conhecimento do que a tecnologia hoje já permite fazer. E agora, como eu estou tendo que, não só como diretor, mas agora, por exemplo, semana que vem eu começo a lecionar nessa modalidade mesmo, né? Pela primeira vez na vida. E eu vou estar lecionando de forma online síncrona, né? E assim, é impressionante a quantidade de recursos que existem e o que eles possibilitam a gente fazer. Né? Então, assim... O que seriam esses recursos para a gente ter um gostinho assim? Em vez de você só estar com a câmera falando ali, o que mais que ele permite assim, para tornar a experiência mais interativa, fazer com que os alunos sintam mais ali presentes? Então, exatamente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, uma coisa que a gente usa muito, né, em gestão, estudo de caso, né? Então a gente coloca lá um case study para os alunos, né? Pede ali para eles, né, lerem previamente, né, o case study, e aí quando começa a aula, a gente divide os alunos em grupos, né? Aí você pensa, peraí, cara, cada aluno está numa casa, o que é isso? Mas o que a gente faz? A aula acontece numa sala, aí depende, pode ser do Zoom ou do Meet, né? Qual for a ferramenta do Teams, dependendo da ferramenta que você usa. Na FAI a gente usa o Meet, né? O Google Meet. Então, a aula principal, né? A sala principal, ela ocorre numa sala do Google Meet. Então, ali estou eu e todos os alunos daquela sala. Né? E aí, ao mesmo tempo, o que a gente faz? Eu divido os alunos em grupo, né? E eu mando para cada aluno um convite que é para uma outra sala, que é a sala de reunião do grupo dele. Tá certo? Entendi. Então, o que acontece? Os alunos todos se reúnem naquela sala, preparam a solução do caso juntos, um grupo de 5, por exemplo, cada um numa sala, né?
E eu posso estar, ao longo do tempo de preparação, eu posso estar passando em cada um dos grupos, como se fosse na sala, né? Eu passo em cada um dos grupos, tiro as dúvidas do grupo, né? Dou dica se eles estão indo no caminho certo ou não, né? Então, aí passo em cada um, e ao final do tempo estabelecido, né, cada grupo vai apresentar, aí todos voltam para a sala principal. Eles voltam para a sala principal. E aí o porta-voz do grupo vai lá, apresenta o trabalho, bota né, os slides que eles prepararam na tela para todo mundo ver, apresenta e todo mundo debate. Quer dizer, então a mesma coisa que você consegue fazer num ambiente físico, né, você consegue praticamente fazer a mesma coisa num ambiente virtual hoje em dia, né? Então... E você sabe, não sei se eu estou viajando muito aqui, mas senão fica a ideia para o Google também. Imagina como ia ser legal se você conseguisse nesse Google Meets você visualizar a sala, daí coloca um avatar ali do Zé Vicente na frente como professor, o bonequinho ali com a tua cara, com a tua foto, sei lá o quê. E daí as mesas dispostas como mesas redondas, como em uma sala de aula, daí os grupos e você vê onde está o outro grupo ali, para que vocês não precisassem sair da sala e voltar, mas que vocês conseguissem emular a experiência de estar no mesmo ambiente. Você vê, ó, a Amanda, o José e não sei quem tá naquela mesa, eu tô nessa, e a gente discute aqui, e isso evoluindo daqui a 5 anos, quem sabe, eu acho que você criar uma sala virtual, assim, onde você consiga realmente se sentir na sala, e ali do meu lado tá o Pedro, e ali eu consigo ver onde tá a pessoa, e a gente vai quebrando essas barreiras, né? Não, com certeza, com certeza. Eu acho totalmente viável, né, para os próximos anos aí que coisas do gênero sejam desenvolvidas, mas é por aí mesmo. Então, assim, isso é só um exemplo, mas que mostra como que os obstáculos que as pessoas normalmente colocam, né? Porque logo que a gente pensa assim, vai fazer uma aula online síncrona, as pessoas falam, vou fazer uma aula expositiva e as pessoas vão perguntar depois, né? vão perguntar ali. Não, dá para ir muito além, né? Muito além disso. Eu acho que o que motiva realmente o engajamento quando você está atrás de uma tela é a interatividade. Se você fica muito passivo, só escutando, acaba sendo tedioso, né? Acaba sendo uma coisa que você desanima. Mas se você está ali trocando, interagindo, aí fica mais bacana. E na FAI, bom, essa pandemia pegou as instituições de ensino de surpresa, né? E causou uma revolução forçada muito rápida aí. E como é que foi o impacto na FAI do ponto de vista pedagógico? Agora, vai ter o ano letivo, não vai, as pessoas vão reprovar, a partir do ponto de vista financeiro também, até que ponto as pessoas, como é que fica esse acordo financeiro, ou até mesmo trabalhista com os professores, como é que a FAI está conseguindo lidar com tudo isso, assim, como é que está sendo a experiência da FAI? Então, a gente, olha, a FAI, tanto graduação quanto pós-graduação, para a gente não mudou absolutamente nada, tá? Nós não mudamos o calendário, nós não mudamos assim absolutamente nada, não mudou nada, nada, nada. Então tudo continua absolutamente igual. O mesmo calendário, né, datas de prova iguais, né, tudo acontecendo, só que agora tudo online, tudo virtualmente, né? Então a gente conseguiu fazer essa transição. Foi uma loucura, né? Foi não, né? Ainda está sendo, né? Logicamente que para graduação o processo agora ele já está num modo muito mais tranquilo, porque as disciplinas são semestrais, né? Então, você já tem todos os professores já familiarizados com a tecnologia, familiarizados com a pegada mesmo do ensino online, mas na pós-graduação o desafio é renovado a cada final de módulo, né? Nossos módulos têm 5 semanas de duração. Então, quer dizer, quando termina um módulo e vai começar outro, a gente tem professores que ainda não lecionaram nessa modalidade. Então, eles têm que passar por todo um processo de capacitação que a gente tem feito, né? A gente nunca deu tanta capacitação para os professores, tá? Assim, um volume de capacitação absurdo, né? Com assim, vários webinars por semana, né? De assuntos diversos, né? Mas sempre focando o quê? Viabilizar que o professor tenha condição de fazer essa aula interativa, efetivamente, online, né? Que não fique naquela coisa da aula expositiva, né? Então, conseguir tirar essa lógica da aula expositiva do professor. Porque não adianta você simplesmente transpor a aula que você daria no presencial para o online, que não funciona da mesma maneira. Não funciona, exatamente, não funciona. E isso eu acho que é o grande aprendizado que a maioria dos professores tiveram, né? Nesse processo todo. Mas eu fico pensando, Zé, vocês ainda, graças a Deus, estão conseguindo manter as coisas e tudo mais e lidam com um público com mais maturidade.
quem deve estar com a cabeça os cabelos em pés deve ser o pessoal do ensino médio, ensino fundamental dos Sim, Bom Jesus aí, sim, porque aí sim. com jovens e com crianças é mais complicado você conseguir fazer essa manutenção de conteúdo, né? Não, é bem mais complicado, com certeza. E veja, quando a gente fala da FAI, né, a FAI, essa não foi a reação de todas as instituições, né? Então a gente teve Aham. muitas instituições que adotaram uma postura do tipo, não, peraí, vamos esperar, né? A gente, quando Uhum. voltar, a gente adequa o calendário, né? Então muitos tiveram Uhum. uma postura de que a parada seria algo tipo gripe H1N1, né? Ah, vai ser uma, Pontual, né? Não ia se estender tanto. exatamente, vai ser uma paradinha e já volta, né? Uhum. E aí, à medida que a coisa começou a demorar, elas tiveram que entrar também, tiveram que se coçar. E aí, essas instituições estão tendo muitos problemas, realmente, né? Elas estão tendo muitos problemas. Para Uhum. você ter ideia, o número de trancamentos de matrícula na graduação da FAI, né, esse ano, está menor do que no ano passado, Olha que maravilha, hein? para você ter ideia. Então, isso mostra assim, o nível de sucesso que a gente conseguiu Claro, contornar a situação, né? Logicamente graças a que Deus. na pós, como a gente tem a questão do módulo, né, e o aluno pode cancelar o módulo antes do seu Uhum. início, a gente teve, né, e a mudança para o online aconteceu no meio do primeiro módulo, né, exatamente no meio do primeiro Aham. módulo, né, e a gente teve aí uma grande desistência para o segundo módulo, né? Então a gente teve um Entendi. impacto financeiro grande porque muita gente desistiu de fazer o segundo módulo pensando o quê, né? Ah, no terceiro Uhum. volta, né? Volto Entendi. presencial e eu volto para a sala de aula. O que a gente está vendo É. agora, que vai começar o terceiro módulo semana que vem? O que a gente está vendo agora? Muitos alunos que tinham desistido de fazer o segundo, aguardando a volta, né, do presencial, Uhum. voltaram e se matricularam mantiveram a sua matrícula Sim. para o terceiro, né? Então, ou seja, não cancelaram as suas matrículas nos módulos. Então, porque eles estão Não, vendo, estão vendo que assim, putz, se eu for esperar, sabe-se lá quando que vai voltar, né? e pelo contrário, eu acho que esse momento que muitos estão tendo a oportunidade é a hora de você se desenvolver, de você fazer uma pós, de você fazer tudo que você pode para você conseguir aproveitar esse tempo, às vezes ocioso em casa, para você aproveitar de uma maneira produtiva e sair dessa crise depois, quando tudo isso acabar, muito maior do que você entrou, né? Enquanto eu fico vendo, infelizmente, muitas pessoas estão desperdiçando, vão sair aí acima do peso, com o casamento em ruínas, sem desmotivados, com a mente esgotada, sendo que você poderia, né, através da sua própria escolha, escolher adotar uma postura mais positiva e melhorar e aproveitar melhor o tempo durante essa pandemia, né? Não, exatamente, exatamente. Eu no início, né, quando a gente teve aquele primeiro bate-papo lá, eu no início da pandemia, eu estava assim, pensando que, cara, eu cheguei a fazer um planejamento que era um monte de coisas que eu ia ler, que eu ia, cursos que eu ia fazer. Aí depois eu percebi que não dava tempo de fazer tudo, né? Né, porque a rotina ficou também muito louca, né, com o trabalho do home Sim. office e tal. Mas é exatamente isso. E principalmente, veja, existe uma questão por trás do aluno estar aproveitando esse momento que são aquelas outras competências, né? Então, por exemplo, competências digitais mesmo, né? São coisas Sim. que ele vai ser demandado no próprio trabalho, né? Aquela coisa de fazer reuniões, né? Por exemplo, dividir reuniões, dividir grupos em reuniões para analisar um determinado problema e tal. Quer dizer, de repente ele nunca tinha sido colocado numa situação dessa e que vai passar a ser colocado no trabalho e que ele já acabou aprendendo a fazer isso no, no ambiente da universidade, né? Então, eu acho que isso é outro ponto fundamental, né? São digital E você skills aí. sabe, não, então, agora me veio em mente uma soft skill, uma habilidade comportamental nova que essa pandemia está oferecendo a oportunidade de muitos se desenvolverem e vai ser uma habilidade, ao meu ver, muito exigida, que é a liderança digital, a sua Perfeito. capacidade de liderar digitalmente um grupo de trabalhadores, aí seus funcionários, seus colaboradores, seus alunos, porque é uma forma totalmente de você conseguir liderar também do que é Sim, presencial e é uma exato. coisa nova para a gente, né? Uhum, Então, uhum. veja que laboratório fantástico que as pessoas que estão atentas a isso falam, não, eu vou aproveitar o momento para me desenvolver, para sair um grande líder digital dessa experiência, porque depois eu sei que não vai ter muita volta para o mundo antigo, vai ser um mundo novo, e quem tiver essas habilidades assim vai ter um asset
valiosíssimo para as Exatamente, empresas. exatamente. Perfeito. Uma baita oportunidade de me desenvolver numa coisa que vai ser essencial, mas 99% não enxerga dessa maneira, né, Não, infelizmente. exatamente. As pessoas tendem a ficar na zona de conforto, né? A gente assistiu muito isso. Muitos professores que a gente já via tendo convites para eles fazerem disciplinas semipresenciais, né? Com uma interação maior com a tecnologia ao longo do tempo, e eles vinham recusando e vinham negando isso, né? E aí, nesse momento, assim, pressionados pelas circunstâncias, né, eles tiveram que aceitar, e hoje muitos deles falam, nossa, mas eu estou adorando, nossa, eu aprendi. Então você vê, muitos deles falam assim, nossa, eu aprendi a lidar com a tecnologia, que coisa fantástica. Quer dizer, ele teve que abandonar a zona de conforto, né, e acabou. E quando você cresce, quando você faz progresso, quando você evolui, você tem naturalmente esse sentimento de satisfação e alegria, né? Exatamente. E a gente falou bastante sobre soft skills, e às vezes para as pessoas não fica tão claro assim o que são essas soft skills. Eu daria alguns exemplos aqui, gostaria de ver também quais exemplos você enxerga como soft skills, mas eu penso assim, a sua capacidade de pensar estrategicamente, a sua capacidade de se autoconhecer, o autoconhecimento é uma soft skill importante, de saber exatamente aonde você quer chegar, de ter metas claras, de conseguir manter o seu foco naquilo que realmente importa e traz resultados, de Perfeito, você dominar sua inteligência emocional, construir perfeito. novos hábitos, disciplina, saber se relacionar, influenciar, persuadir, liderar, saber encontrar o seu propósito, ter uma clareza de propósito, né? Saber se automotivar, buscar motivação em uma fonte interna. Então, eu vejo as soft skills, a sua capacidade de se desenvolver conscientemente, nunca parar, estar em constante evolução. Então, eu vejo soft skills como tudo isso relacionado a essa parte comportamental. Quais outras, assim, você destacaria, que você valoriza, que realmente são importantes para uma vida de sucesso aí? Olha, assim, eu acho que você falou a maioria, né? Você falou a maioria, mas eu tenho duas coisinhas ali que eu acho que são. Eu colocaria até três coisas que estão também um pouco relacionadas ao que você colocou, mas que eu acho legal, assim, sabe, destacar. Porque às vezes parecem que não são nada, mas isso não é uma competência, isso é um valor, ou isso é uma atitude, mas também é uma competência, sabe? Então, pode ser desenvolvida, né? Você pode exatamente, melhorar pode nisso. ser desenvolvido. É aquela coisa assim, a gente tem que praticar, né? Então a gente tem que praticar. Então eu vejo hoje que o profissional de hoje ele precisa desenvolver aquilo que a gente chama de accountability, né? A questão de ser aquela responsabilização pessoal, né? De ser responsável pela sua vida, né? Pela autorresponsabilidade, né? Exatamente. Então, que é o oposto da vitimização que a gente muito se vê hoje também, né? Exatamente. É o oposto da vitimização. Então eu vejo isso como sendo um soft skill assim, fundamental nos dias de hoje, né? Então, assim, eu falo que, nossa, no meio dessa pandemia, em diversos momentos, né? A gente fala muito só do lado bom, mas em diversos momentos a gente teve crises em casa, né? Brigas entre meus filhos e coisas do gênero. E, assim, e muitas vezes, assim, eu me percebia, sabe, naquela coisa assim, que você quase vai para o caminho da vitimização, mas só que você joga a luz em cima, né? E percebe que está indo. A tendência natural nossa ir para esse caminho, né? Exatamente. Aí você joga a luz em cima, percebe que está indo e muda o curso, né, da situação. É verdade. Então, eu acho que isso é muito. A pandemia obrigou a gente a conviver conosco sozinhos, né? Com a nossa esposa, com os nossos filhos, de uma maneira diferente. E uma outra que me escapou aqui, mas eu acho que uma soft skill super importante, especialmente para empreendedores, é a resiliência, né? Você conseguir enfrentar fracassos e se reerguer sem se deixar abater. Perfeito. E são coisas que a faculdade não ensina, né? Então, não ensina, exatamente. Mas é aquela coisa, né? Se na faculdade você é colocado, como eu falei, né, com projetos reais, né, situações reais, de interação, etc., né, e você tem que estar continuando lá, quer dizer, você aos poucos acaba aprendendo. Lógico que você tem que ter uma facilitação nesse sentido, né? Ou seja, você tem que ter também professores que estejam preocupados em estar com o aprendizado desses skills, e não só dos skills técnicos, né? Então, isso que é fundamental. Mas eu acho que, assim, bem, a resiliência tem tudo a ver. E eu vejo também que hoje também, duas outras, né? A humildade, eu acho que as pessoas, às vezes, olham a humildade como uma coisa assim, mas eu vou me... Né? Aquela coisa fraco, submissão. Não tem nada a ver. Eu falo sempre assim, humildade é muito mais uma questão
de você simplesmente, quando estiver diante de uma outra pessoa, você, cara, essa pessoa sabe algumas coisas que eu não sei. Ponto. É verdade. Cara, ou você ter a humildade de falar também, olha, eu não sei, ou me desculpe. Exatamente, exatamente. Então, assim, você ter só essa postura, sabe, de, cara, tem coisas que eu não sei mesmo e não tem problema nenhum saber, né, e dizer que não sabe, né, e tá aberto para eventualmente, quando você for colocado com uma opinião diferente, né, da tua, você também está, peraí, mas vamos ouvir, vamos ver o que está por trás disso aí. Parece uma coisa totalmente diferente da que eu estou falando. Empatia, né? Exatamente, mas eu tenho que estar aberto a isso. Isso eu acho que é um fundamento da inovação, né, daquela capacidade de inovação das empresas. Então, acho que a humildade é outro soft skill importantíssimo aí para essa nossa nova era. É verdade. E você sabe que você me lembrou de uma frase do Ralph Waldo Emerson que diz o seguinte: todo homem que encontro me é superior em alguma coisa, e nesse particular aprendo com ele. Ou seja, todo ser humano vai ter algo a te ensinar, né? É exatamente isso. Aliás, essa frase eu não conhecia, eu gostei dela para já. Depois te mando. Porque eu falei do Bom Jesus, para quem também não sabe, a FAI pertence ao Grupo Bom Jesus e tem o Colégio Bom Jesus, que eu grande admirador, minhas filhas, inclusive, uma não tem idade para ir, mas já vai, e a outra estuda no Bom Jesus desde sempre. E São Francisco também, nenhum ser humano é tão desprovido de ensinamentos, que não tenha nada a ensinar, e nem plenamente sábio, que não tenha nada a aprender, né? Então, Perfeito. São Francisco também tem essa pegada. E você veja, realmente o domínio do ego, tem tantas coisas que se a gente for destrinchar aqui, né, você conseguir dominar seu ego, que muitas vezes você vê, é aquilo que você falou no início, as pessoas são contratadas pela habilidade técnica e são demitidas pelo comportamento. E muitas vezes questões de ego, questões emocionais, questões assim, acabam atrapalhando muito a carreira das pessoas, né? Então, você aproveitar essa pandemia para você dominar suas emoções. Tem um TED muito bacana também que eu ouvi, que você só será plenamente livre quando você for capaz de dominar suas emoções, e aí sim encontra-se a liberdade. Mas então, Zé, chegando na parte final aqui do nosso bate-papo, quero te agradecer desde já por toda a atenção. Eu tenho certeza que todas as pessoas que vão ouvir aqui vão levar muito valor de tudo aquilo que a gente conversou. E abro aqui um espaço final para você deixar suas considerações, dar uma dica para como as pessoas podem aproveitar da melhor maneira possível tudo isso que a gente está vivendo. E se você quiser deixar também algum contato para que as pessoas possam conhecer mais sobre você e sobre o seu trabalho, fique à vontade. Muito obrigado desde já, Zé. Um grande abraço, sempre muito bom. Então, Paulo, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade, né? Sempre, como você falou, né? É sempre muito bom conversar contigo. Eu acho que a gente conseguiu aí, né, bater um papo longo sobre assuntos aí, nossa, que estão na crista da onda, literalmente. São assuntos realmente quentes e importantes para as pessoas hoje, né? Sejam elas jovens, né, entrando na universidade ou ainda no ensino médio, né, pessoas já no mercado de trabalho, mais aí preocupadas, né, com os rumos todos da economia e da tecnologia, né? Então eu acho que a gente conseguiu abranger aí uma gama de assuntos bastante interessante que pode ajudar muita gente. Eu acho que esse era o nosso objetivo e a gente, de alguma maneira, alcançou ele. Bom, assim, uma última mensagem que eu gostaria de deixar, né, que eu acho importante deixar, é enfatizar mais uma vez essa questão, nós buscarmos um propósito, né, buscarmos o autoconhecimento cada vez mais cedo na vida. Por que eu coloco essa questão? As pessoas associam muito todo esse desenvolvimento aí que nós estamos tendo, né, inclusive falam-se muito em aceleração digital, né, por conta da Covid, né, da pandemia. A gente já falou disso também, já abordou esse assunto, mas o mais importante de tudo, né, que eu vejo assim como sendo crucial, é que toda essa aceleração digital, toda essa aceleração tecnológica, né, para lidar com ela, a gente precisa ser cada vez mais humano, né? Não é fácil trabalhar sendo bombardeado por informações de todos os lados, né? Ter que lidar com família, ter que lidar
com as questões do trabalho, com a tecnologia, com bombardeio de informações, tendo que saber selecionar aquilo que é importante e aquilo que não é. A pessoa que não consegue estar plena diante dessa situação, a pessoa que tem partes dela, partes ainda com as quais ela não teve um contato, com as quais ela são partes que pode sabotá-la a qualquer momento, essa pessoa acaba que está muito menos preparada para esse novo mundo tecnológico, né? Então, assim, quanto mais cedo a gente começar essa jornada do autoconhecimento, melhor. Eu queria, para aqueles que tiverem interesse em me contactar, né, eu queria vou deixar o meu e-mail, né, o meu e-mail da FAI mesmo, é josec, né, @fai.edu, josec@fai.edu. Quem quiser tirar alguma dúvida, aprofundar algum assunto, pedir aí referências sobre determinado assunto que a gente abordou aqui, né, eu fico absolutamente aí à disposição de vocês. Paulo, mais uma vez foi um grande prazer, um grande abraço.